Bíblia completa em um ano, dia 227, Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, os que sobreviverem à destruição que está por vir, encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. Voltará a plantar suas videiras nos montes de Samaria e ali comerá de seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim: venham, vamos subir a Sião para adorar o Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Cantem alegres louvores, dizendo: ó Senhor, salva teu povo, o remanescente de Israel. Pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão junto a riachos tranquilos e em caminhos planos, onde não tropeçarão. Pois eu sou o pai de Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Ouçam esta mensagem do Senhor, ó nações. Anunciem estas palavras nos litorais distantes. Aquele que espalhou seu povo o reunirá e o guardará, como um pastor cuida de seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes que ele. Eles virão e cantarão de alegria no alto do monte Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor, cereais, vinho novo, azeite, rebanhos e gado. Sua vida será como um jardim regado, e não haverá mais tristeza. As moças dançarão de alegria, e os homens jovens e idosos tomarão parte na celebração. Transformarei seu pranto em alegria. Eu os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Seus sacerdotes terão fartura de alimento, e meu povo se saciará com minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor: não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Ouvi Israel dizer: tu me disciplinaste severamente como o bezerro que precisa ser domesticado. Faze-me voltar para ti e restaura-me, pois somente tu és o Senhor, meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa de minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando era jovem. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido, diz o Senhor. Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso, meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Ponha sinais na estrada, coloque postes indicadores. Preste atenção no caminho pelo qual você veio. Volte, ó minha filha virgem, Israel, volte para as suas cidades. Até quando andará sem rumo, minha filha rebelde? Porque o Senhor fará algo novo acontecer. Israel abraçará seu Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu restaurar o povo, os habitantes de Judá e de suas cidades dirão novamente: o Senhor abençoe, ó morada justa, ó monte santo. O povo das cidades, os lavradores e os pastores habitarão juntos em Judá, pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Então acordei e olhei ao redor.
meu sono havia sido muito agradável. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e em Judá. No passado, tive o cuidado de arrancar e derrubar esta nação. Eu a arrasei e destruí e trouxe calamidade sobre ela. No futuro, porém, terei o mesmo cuidado de edificá-la e plantá-la. Eu, Senhor, falei. O povo não citará mais este provérbio. Os pais comerão uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragarão. Cada um morrerá por seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas é que ficará com os dentes estragados. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. O Senhor dá o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. Seu nome é Senhor dos Exércitos e é isto o que ele diz. Assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo Israel. Assim diz o Senhor. Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que fizeram. Eu, Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre em Hananel até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a colina de Garebe até Goa. Toda a região, incluindo o cemitério e o lugar onde se jogavam as cinzas, e todos os campos a leste, até o vale de Cedron e até o portão dos cavalos, serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada nem destruída. Jeremias 32. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército babilônio cercava Jerusalém e Jeremias estava preso no pátio da guarda no palácio real. Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado por que ele continuava a anunciar essa profecia. Assim diz o Senhor: estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia e ele a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde lidarei com ele, diz o Senhor. Vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. Nesse tempo, o Senhor me enviou uma mensagem. Seu primo Hanameel, filho de Salum, virá e lhe dirá: compre meu campo em Anatote. Pela lei você tem direito de comprá-lo antes que eu o ofereça a outro. Exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Hanameel veio me visitar na prisão e disse: compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu o ofereça a outro. Portanto, compre-o para si. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. Assim, comprei o campo em Anatote e paguei a Hanameel 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura diante de testemunhas. Pesei a prata e lhe paguei. Em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada com os termos e as condições da compra, e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maaceias. Fiz tudo isso na presença de meu primo Hanameel, das testemunhas que assinaram a escritura e dos homens de Judá que estavam no pátio da guarda.
Então, na presença deles, disse a Baruque: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Pegue a escritura selada e a cópia não selada e a coloque num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nessa terra, comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: Ó soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostras tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Mostras tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Tens sabedoria e fazes grandes milagres, vês a conduta de todos e lhes dá o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas nas terras do Egito, feitos lembrados ainda hoje, e continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso, o teu nome é famoso até hoje. Tiraste Israel do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte e braço poderoso e com grande terror. Deste ao povo de Israel esta terra que havias prometido a seus antepassados muito tempo atrás, terra que produz leite e mel com fartura. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer nem seguir tuas instruções. Não fizeram nada do que lhes ordenaste. Por isso, enviaste sobre eles esta terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade. Por meio de guerra, fome e doença, a cidade será entregue aos babilônios, que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste. E, no entanto, ó soberano Senhor, ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele diante destas testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Os babilônios que estão cercando os muros entrarão na cidade e a incendiarão. Queimarão todas as casas em que o povo provocou minha ira, queimando incenso a Baal em seus terraços e apresentando ofertas derramadas a outros deuses. Desde o princípio, Israel e Judá fizeram somente o mal, provocaram minha ira com suas maldades, diz o Senhor. Desde o dia em que esta cidade foi construída até hoje, não fez outra coisa senão despertar minha fúria. Por isso, estou decidido a me livrar dela. Os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo de Jerusalém, dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes e dos profetas provocaram minha ira. Meu povo deu as costas para mim e se recusou a voltar. Embora eu os tenha ensinado repetidamente, não quiseram receber instrução nem obedecer. Colocaram seus ídolos detestáveis em meu templo e o profanaram. Construíram lugares de adoração a Baal no vale de Ben-Rinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar. Agora quero dizer algo mais a respeito desta cidade. Vocês afirmam: ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel: certamente trarei meu povo de volta de todas as nações, entre as quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem
e os plantarei nesta terra firmemente de todo o coração. Assim diz o Senhor, assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei tudo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nessa terra sobre a qual hoje vocês dizem, foi arrasada pelos babilônios. É uma terra desolada, em que não há pessoas nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinadas na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, nas cidades de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá e no Neguebe. Pois um dia eu os restaurarei a sua terra, eu, Senhor, falei. Jeremias 33. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor, que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vocês derrubarão as casas desta cidade e até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-los. Abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhes darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel a sua terra, e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então esta cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor. Vocês disseram: esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades de Judá serão ouvidos novamente os sons de alegria e de riso. As vozes felizes de noivos e de noivas voltarão a ser ouvidas, e também os cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor. Cantarão: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Pois eu restaurei a situação desta terra ao que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: embora hoje esta terra esteja desolada e não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos para os quais os pastores levarão seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Eu, o Senhor, falei. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo levarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este será seu nome: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel, e sempre haverá sacerdotes levitas para me oferecer holocaustos, ofertas de cereais e sacrifícios. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: se alguém conseguisse anular minha aliança com o dia e com a noite, de modo que um não viesse depois do outro, então se anularia minha aliança com meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas do céu, nem medir na areia do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes de meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezaram meu povo e dizem que não deve ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor:
Como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi, nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei à sua terra e terei compaixão deles. Bíblia completa em um ano, final do dia 227.